como criar um conversor rápido e simples de CSV para JSON. Então, a gente pode entender o CSV como um arquivo de texto simples que armazena dados tabulares sem formatação nenhuma de texto. Então, é muito usado no Excel, por exemplo. Então, no Excel ou planilhas, eles normalmente usam o XLS, né, como formato padrão. Mas caso você queira transferir esses dados de forma leve e compatível e compacta, você converte esses dados para CSV para tirar toda a formatação e deixar um arquivo super leve. Normalmente vai ser separado por vírgulas ou ponto e vírgula. E a gente pode usar esse arquivo CSV para converter para JSON para poder ler dentro do JavaScript, por exemplo, que é a nossa ideia. Então, com esse projeto que a gente vai construir aqui, a gente vai facilitar e ter essa ferramenta pronta para o uso do dia a dia. Existem sites hoje que têm essa função de converter CSV para JSON, porém eu não recomendo utilizar porque, pensa assim, você não quer que esses dados sejam armazenados em outro site, que você não confia, e é um conversor simples, então você pode criar no seu próprio projeto pessoal e poder ter essa ferramenta pronta para quando precisar do acesso. Vamos deixar de falar sobre, vamos botar a mão na massa. Eu vou primeiro abrir aqui o terminal. O pré-requisito é ter o Node instalado, então espero que vocês instalem o Node. Caso queiram verificar a versão do seu Node, é só dar um Node-V aqui no terminal. Agora, para iniciar o projeto, eu vou dar um npm init para iniciar nosso projeto Node, que vai criar aqui o arquivo package.json. E eu vou instalar a biblioteca que a gente vai usar, que é a do CSV. Então vai ser npm install. Deixa eu até tirar aqui para facilitar. Então npm install csv parser. Vai ser responsável por converter o nosso arquivo CSV para JSON. Então, vai começar a instalar aqui, beleza? Já criou aqui as pastas. Já podemos fechar o terminal. Vamos criar agora um arquivo JS. Então, vou criar um arquivo chamado index.js. E vou começar a escrever nosso código. Primeira coisa, vou importar o fs. Então, a gente vai importar o const.fs require fs. A gente vai importar um módulo de arquivos do Node. É um módulo padrão do próprio Node, então a gente não precisa instalar nada. Então, sempre que a gente quiser trabalhar com arquivos, a gente pode instalar o fs para poder manipular, ler os arquivos, criar arquivos. Eu também vou importar também o CSV, que a gente acabou de instalar. Então, CSV parser. E vamos começar a escrever nosso script. Eu vou guardar aqui o nosso resultado, né, em um array. Então, eu vou ter um results array. E vou também gerenciar aqui o nosso nome do nosso arquivo de entrada. Então, eu vou definir aqui qual será o nome do arquivo que será lido. Então, eu tenho um arquivo que eu vou botar aqui na pasta. Um arquivo de teste, deixa eu até puxar ele aqui agora. Então, é uma planilha CSV já pronta, para a gente poder simular o nosso script. Então, vamos chamar de teste.csv. Beleza. Agora, vamos ler o nosso arquivo. Então, a gente vai chamar o fs create read string. Vamos passar o caminho do arquivo, para ele poder ler esse arquivo específico, né? E vamos agora passar algumas funções sobre esse arquivo. Então, após a gente ler o arquivo, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um pipe. Então, .pipe csv e chamar a nossa função de csv parser. E ela vai converter, basicamente, nossa planilha, linha a linha, para objetos JavaScript. Eu poderia também aqui colocar um separator para definir qual que é o separador da nossa planilha. Então, por exemplo, o padrão é vírgula. Porém, tem configurações também que vão definir que o padrão seria ponto e vírgula, por exemplo. Uma propriedade aqui, né, que seria essa aqui, ó, separator, ponto e vírgula, para dizer para o meu script que eu vou ter que, sempre que encontrar um ponto e vírgula, eu quebrar a linha e separar o objeto. Mas como a gente está usando vírgula, no nosso teste aqui, né, não precisa. Mas aí fica essa dica também. Então aqui eu vou chamar essa função on para poder executar o que eu vou fazer na linha a linha do nosso JSON. Então, para cada linha do nosso CSV, eu quero pegar elas e percorrer uma
iron function, percorrer um array aqui, né? E vou guardar os resultados dentro do meu results que eu criei antes. Então, eu basicamente, deixa eu tirar esse ponto e vírgula que não precisa. Eu estou pegando linha a linha CSV e adicionando essas linhas ao objeto chamado results. E lembrando que também que esse script já está quebrando ela pelo delimitador. Então, cada vírgula vai virar uma propriedade. Então, vai ser nome, valor e condição. Será um objeto com 3 propriedades. Agora a gente vai rodar um script de end, que vai ser executado no final. Então, depois que todo o processamento ser feito, vai executar essa função aqui, essa outra iron function. Vamos lá. Agora que eu já basicamente armazenei todos os meus valores, todo o meu CSV, né, linha a linha, dentro de um objeto JavaScript, eu quero transformar isso em um JSON e criar um arquivo e salvar esse arquivo externamente. Então, a gente vai primeiro converter basicamente o nosso JSON. Então, eu vou chamar aqui JSON output, uma constante. Vou chamar um JSON stringify para poder converter todo o objeto para um formato JSON, passando o results, que é meu array, nulo e 2, para poder também definir um formato que vai ter um espaçamento melhor entre as informações. Então, quando o arquivo for salvo, ele vai ter um nome fixo, que será output file path, e o nome do nosso arquivo vai ser output.json, certo? Agora eu preciso de uma função do FS que vai ser responsável por criar esse arquivo. Então vai ser a função write file sync. Eu vou passar o nosso output file path, que é o nosso nome do arquivo, e vou passar os nossos dados, que é o nosso array que a gente já converteu para um formato JSON. Com isso já está pronto o nosso código, é bem simples mesmo. E a gente pode basicamente só dar um console log aqui, para dizer concluído. E aí eu posso falar que está concluído e eu passo o nome do arquivo aqui do lado. Eu vou colocar também uma funçãozinha aqui só para poder cair quando for um erro. Então eu vou chamar de error. E aí ela será executada caso dê algum erro. Então, caso dê algum erro, ela será executada. E eu quero que essa iron function ela basicamente logue para a gente aqui o erro. Então, vamos lá. Error. Ponto. Message. Eu escrevi R, tá, seria assim. Então aqui é o nosso código. Ele é bem simples mesmo, né? Eu vou executar o mesmo aqui para a gente dar uma olhada. Então lembrando, ele vai ler nosso arquivo CSV, que é teste.csv, vai converter linha a linha para objetos JSON, vai pegar esses objetos, vai armazenar nesse array results, e depois ele vai converter essa lista de objetos, né, para um formato JSON e criar um arquivo JSON externo e salvar para a gente. Então eu vou dar um arquivo node. Vou dar um comando node. Para poder executar nosso código inteiro. Ele executou, deu como concluído. E aqui embaixo, ele criou o arquivo output.json. Então aqui foi nossa entrada, nosso CSV, e aqui foi a nossa saída, o nosso arquivo JSON, que foi criado com base no nosso script. Ah, mas como que eu consigo lidar com esse JSON, por exemplo? Vou dar aqui um exemplo para vocês simples, só para mostrar o funcionamento. Então, vou criar aqui um arquivo test.js. Vou importar esse JSON. Então, JSON, require, JSON, e eu conseguiria basicamente, sei lá, percorrer. Então, sei lá, quero pegar aqui o índice 0. Primeira posição. Ah, quero pegar só o nome. Então, isso aqui já seria útil, basicamente, para a gente poder trabalhar com informações, criar registros, manipular os registros, percorrer eles. Caso tenha alguma dúvida, pode usar os comentários, sugestões de vídeos também.
E espero ajudar vocês com mais vídeos no futuro e com esse vídeo aqui também atual. Um abraço.